Aloha, galera! Estamos aqui para a nossa live Dicas Práticas. Hoje era pra gente estar tendo uma live com uma convidada, mas ela teve que pedir um adiamento do nosso encontro aqui ao vivo com vocês por outro compromisso. Então, como eu já tinha as minhas lives de dica prática programadas, eu resolvi só trazer aqui, ia ser semana que vem para esta semana. Eu ainda não sei que dia que a gente vai ter o encontro com a minha amiga que é psiquiatra, que vai falar sobre como lidar com personalidades difíceis. Quando eu souber, eu aviso aqui na agenda da semana, ok? Hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês mandaram lá na caixinha de perguntas, né? Na caixinha de respostas, na verdade. Queremos dicas práticas sobre como lidar com a autossabotagem e a sabotagem de uma maneira geral. Quando a gente está falando de autossabotagem, a gente está falando do quê? Está falando de voz interior que fala contra nós, fala dentro da nossa cabeça para que algo seja sabotado, certo? Quando a gente está falando de sabotagem, é a mesma voz, só que não é a sua dentro da sua cabeça. É a voz que sai da boca de alguém na sua vida. A voz que sai de outra pessoa. Essa é a diferença entre autossabotagem e sabotagem. Entendemos isso, ok? Agora vamos entender quais são os momentos mais comuns da voz interna da autossabotagem ou da voz externa da sabotagem aparecer para nós. Sempre que algo novo está sendo criado. Então, quando eu tenho uma nova ideia, um novo projeto, ou eu entro num trabalho novo, eu estou criando ainda, eu posso ainda não ter chegado a começar lá, tá? Mas está em criação, está em gestação. Teve uma concepção inicial e agora está em gestação aquilo. Uma relação que está em gestação, tá no comecinho, né? Que ainda está se estabelecendo. Um trabalho que eu, né, um novo emprego que eu tô almejando conseguir, ou pode ser um negócio que eu quero fazer, pode ser que eu queira trocar, né? Eu tenho uma carreira e eu quero trocar de carreira, ou hoje eu sou funcionário, eu quero ser empreendedora, ou vice-versa, eu sou empreendedora e eu quero não ser mais, eu quero ser funcionária. Mas eu tô nesse período entre a concepção, pós-concepção, tô na gestação daquilo e aquilo ainda não está manifestado no mundo. Então, ideias, projetos, sonhos, hobbies, relações, trabalhos, tudo que é novo, potencialmente novo, tudo que é novo é uma grande demonstração de fertilidade. Não tô falando só da fertilidade biológica, tá, gente? Quando a gente está fazendo uma criação, a gente está mostrando, tá deixando aflorar a fertilidade que nós temos. E é aí que o autossabotador ou o sabotador, ou seja, a voz interna que, né, não quer permitir que essa fertilidade seja aflorada, não quer que algo novo nasça, não quer que se mude nada, quer que se fique seguindo a vida como ela é apenas nesse momento. É aí que ele ataca. Então, e o sabotador externo também. Só que o sabotador externo, ele pode ter uma certa dificuldade de perceber que você está em gestação de algo. Quando a gente faz essa gestação de algo, né? Eu tenho uma ideia, eu tenho um insight, e daí eu começo a gestar isso dentro de mim, a me acostumar com essa ideia, a planejar como talvez eu vá fazer, a pesquisar mais a respeito daquilo que eu pretendo fazer. Se eu não falar nada para ninguém, não tem como ter sabotador externo. O sabotador externo vai atacar já na hora que já estiver sendo manifestado algo no mundo. Então, o primeiro sabotador, a primeira sabotagem que acontece é a nossa, é a autossabotagem, é eu contra mim mesma, eu com essa voz interna que fala mal a meu respeito. Fique atenta aí. Toda vez que você ouvir essa voz interna que fala, falando dicas práticas, né? Toda vez que você ouvir essa voz interna que fala mal a teu respeito, desse tipo assim,
tu não tem essa capacidade, as pessoas vão rir, ninguém vai se interessar por isso, para que tu vai fazer isso? E as mais clássicas, né? Tu é muito velha ou tu é muito nova, ai que vergonha. Esse tipo de voz sabotadora que pega em características que talvez sejam a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Se você ouvir isso, pensa assim, tenta fazer esse exercício, tá? Essa voz está falando contra uma nova iniciativa na minha vida, um potencial que eu tenho, um potencial criativo que eu tenho, algo que eu estou gestando, algo que demonstra a minha fertilidade. Perceba que é aí que essa voz sabotadora mais se manifesta. Se você conseguir fazer essa percepção no teu autoconhecimento, logo essa voz já vai ficar enfraquecida, porque você já vai lembrar, tá, entendi. Por que eu tô com todo esse medo? Por que essa voz está me trazendo toda essa ansiedade, todo esse medo, toda essa paralisia? Potencial criativo. É aonde a autossabotagem mais ataca, tá? E, claro, se for um sabotador externo, às vezes a gente tem ideias, a gente tem projetos, a gente tem iniciativas ou sonhos, desejos, né? E a gente compartilha com as pessoas mais próximas a nós. Algumas pessoas compartilham com todo mundo, né? Mas digamos que você seja um pouco mais reservada, compartilha só com algumas pessoas próximas a você. E essas pessoas não necessariamente, eu não tô falando que elas são do mal, tá, gente? Eu tô falando que elas não estão preparadas para lidar com o potencial criativo nelas. Quando a gente não tá preparada para lidar com o potencial criativo em nós, com essa fertilidade, é comum que a gente também fale, expresse isso para as outras pessoas. Então a pessoa vai lá e coloca dá um balde de, sabe, joga um balde de água fria na tua ideia, coloca empecilhos, acha um monte de coisas que podem atrapalhar a ideia. Por um lado é bom, porque você sabendo distinguir, você vai pegar daquela voz sabotadora externa o que é risco em potencial que você vai lidar com. Então assim, a pessoa vem com toda aquela negatividade, aí o que você faz com aquela negatividade toda? Peraí, deixa eu anotar tudo aqui, eu gosto muito de fazer projeto, né, então eu escrevo tudo. Deixa eu anotar tudo aqui, tudo isso aqui que me disseram que podia dar errado, todos os motivos pelos quais eu não deveria tocar essa iniciativa para frente. E eu vou analisar o risco qualitativamente e quantitativamente. Ou seja, eu vou trazer doses de realidade para a voz sabotadora. Eu também posso fazer isso com a minha voz sabotadora interna, tá? Trazer a dose da realidade é assim. Qual a probabilidade dessa coisa ruim acontecer? E aí você analisa, matematicamente falando, né? Probabilidade é alta, é média, é baixa? Qual que é o impacto? Ai, meu Deus, se eu fizer isso e der errado, né? Qual é a minha perda? Qual é o meu prejuízo? Qual é o impacto na minha vida, na vida das outras pessoas, dentro dos meus projetos, dentro do meu portfólio de vida, de tudo que eu faço? Qual é o impacto se eu fizer uma coisa e não der certo? Analisa essa quantidade. Então você analisa aquele risco e observa. Tem alguma coisa que eu posso fazer para minimizar a probabilidade desse erro, desse problema, né, desse conflito? Tem algo que eu posso fazer preventivamente? Isso vai fazer parte do teu plano. Olha como você está fazendo uma gestação mais inteligente da tua ideia e não está deixando a sabotagem te paralisar. Então, eu coloco para dentro do meu plano ações preventivas, aonde eu achar que é cabível, após fazer essa análise de riscos, né, do que eu preciso cuidar antecipadamente, que é para evitar que tenha o problema ali na frente. E aquilo que eu não consigo evitar, né, porque está totalmente fora das minhas mãos, não tem nada preventivo que eu posso fazer, mas assim, ainda assim eu posso pensar em ações corretivas que eu posso adotar imediatamente após o problema ter acontecido, se ele vier a acontecer, já que ele é um risco, ele não é uma certeza, ele é um potencial acontecimento, um evento futuro, não é uma certeza agora.
O sabotador, a voz sabotadora interna ou externa, ela não fala vai acontecer tal coisa com certeza absoluta. Ela pode ter até essa firmeza na voz, né, na postura, mas ela não tem como prever com certeza absoluta que tal coisa vai acontecer. São probabilidades que você pode analisar de um jeito mais estratégico, estruturado, muito mais racional, sabe? Saindo daquele envolvimento todo emocional que te deixa ansiosa e com medo, ok? Então, quando tem potencial criativo, as vozes aparecem, tanto as vozes sabotadoras internas quanto as externas. O que você pode fazer para lidar com isso? Perceber que está acontecendo isso, pegar o conteúdo que você está recebendo de você mesma ou de fora e fazer uma boa análise de riscos potenciais, avaliando a probabilidade das coisas ruins acontecerem, o impacto que elas terão caso elas aconteçam, se há algo que você pode fazer preventivamente para que não aconteça ou para que diminua muito a probabilidade daquilo acontecer e como você pode estar preparada caso aconteça. Isso seria uma ação corretiva já planejada, mas que não vai ser executada. Ela só vai ficar ali te dando uma segurança para você prosseguir, porque você sabe que se acontecer alguma coisa de errado, você tem aquela escora que você já planejou, que você já deixou ali preparada para te apoiar. Ok? Então essa é a primeira dica prática, tá? Primeiro eu falei da dica de como identificar. Segunda dica, então, é essa análise de riscos. Terceira dica, a sabotagem, a voz sabotadora, ela usa o que eu chamo desde muito tempo, eu não sei porque eu chamo isso assim, eu chamo de palavras assassinas. Eu ensinei isso para os meus filhos desde pequenos, tá? Por isso que eu tenho esse termo, né? Eu sempre falei para eles assim, não vamos usar palavras assassinas ao nos comunicarmos uns com os outros, porque elas matam coisas em nós, elas nos ferem demais. Quais são essas palavras assassinas? Sempre, nunca, todos, ninguém, tudo, nada e outros advérbios desse tipo que trazem consigo a generalização. A sabotagem ou a autossabotagem é falar assim, você nunca consegue, você sempre faz isso, né? Tanto interna quanto externa, tá, gente? Essa voz vem como se fosse uma definição de quem você é, pegando até às vezes um exemplo que aconteceu na sua vida real, ou seja, você chegou atrasada, digamos, e a pessoa te fala, você sempre chega atrasada. Ou você pensa, né, nossa, eu tô sempre atrasada, mas aquilo não é verdade. Você teve alguns episódios de atraso e vários outros de pontualidade. Quando a gente generaliza, e aí a generalização, ela serve para os dois lados, tá? Eu posso generalizar uma coisa super ruim a meu respeito e eu posso generalizar uma coisa super boa a meu respeito e nenhuma das duas é boa para mim, porque nenhuma das duas é verdade. As duas são sabotagens de tipos diferentes. Uma é a sabotagem do você é ruim demais, incapaz, insuficiente. Essa é a sabotagem essa é a generalização do negativo, né? Que você não é boa. E quando eu faço a generalização do eu sou sempre boa, eu também fico num lugar ruim de não crescimento. Eu fico na zona de conforto, que eu não gosto muito desse termo, mas que eu chamo de zona de conforto desconfortável, porque na verdade eu tô de novo numa estagnação. Então também é um tipo de sabotagem eu fazer essa generalização para o 100% positivo. Nem 100% negativo, nem 100% positivo. Então, toda vez, né, que tiver esse tipo de pensamento do eu nunca, eu sempre, todo mundo, ninguém, tudo, nada, ai, nada dá certo pra mim, ai, tudo dá errado pra mim, ai, eu tô sempre com esse problema, ai, eu nunca consigo fazer isso certo. Cuidado, olha só qual é a tradução disso por trás. Por trás você tem uma voz tentando matar a gestação de algo que você está fazendo. Tentando matar o bebê na barriga. Nossa, estou falando umas coisas graves, né? Mas é o papo aqui hoje, viu, gente? É o papo aqui hoje.
tentando matar o bebê ou na concepção, antes ainda de ele estar na barriga, ou tentando matar o bebê na barriga, quando a ideia está sendo gestada, ou quando ela está sendo concebida, ou quando ela está sendo, né, gestada dentro de nós. Tá? Mais detalhes estão sendo recolhidos por nós, mais insights estão se acoplando ao insight original. Eu tô angariando mais informações, eu tô vendo como que eu me sinto a respeito daquilo. Isso tudo faz parte da gestação. É ali, olha como é fácil matar essa ideia, esse projeto, esse sonho, esse desejo, essa mudança na tua vida, essa iniciativa, nesse momento, o momento da gestação. Então, uma das armas é o pensamento generalista. E o pensamento generalista precisa ser eliminado. Como é que a gente pode generalizar algo que ainda nem nasceu? Eu nem vi ainda. Eu ainda não sei como é que é. Eu não consigo nem classificar direito algo que não nasceu, certo? Por mais que a gente não devesse classificar, mas precisa dessas classificações na nossa vida por um mínimo, para fugir um pouquinho do caos. A gente faz determinadas classificações, né? Coloca coisas em caixinhas e tal. Por mais que a gente, né, tenda a fazer isso, como é que eu vou fazer isso com algo que ainda nem nasceu? Eu ainda está em gestação. Ou seja, pode ter muitas mudanças na sua configuração ainda. Então, todo o pensamento generalista que surgir nessa etapa, ele tem que ser descartado. Ele tem que ser, de novo, trabalhado conforme a análise de riscos que eu falei como primeira técnica. Então, de novo, chega o pensamento generalista com um eu sempre, eu nunca, ou você sempre, você nunca, dependendo do som da voz, né? Pode ser minha ou pode ser de outra pessoa. Eu vou pegar de novo aquele conteúdo que eu estou recebendo e vou colocar lá na técnica da análise de riscos, certo? Vou olhar lá, bom, deixa eu ver aqui, o que disso aqui é um risco potencial, a probabilidade disso aqui, de eu nunca, de eu sempre, né, ou de eu me atrasar, o conteúdo que está sendo generalizado, eu posso analisar o risco em cima desse conteúdo. Beleza, vou ver aqui esse potencial, a probabilidade, vou avaliar o impacto, vou traçar ações preventivas e ações corretivas, tudo isso dentro dessa gestação. E só o fato da gente fazer isso já muda a configuração do que a gente está criando. Então já mata o pensamento generalista, que é um dos grandes formatos, ou não é nem formato, é uma das grandes roupas que a sabotagem usa, né? É a generalização de algo que não pode ser generalizado, já que nem nasceu ainda, tá? E o último que eu vou falar hoje, porque a ideia dessas lives são lives curtinhas de vida prática, né, gente? É o pensamento perfeccionista. O pensamento generalista é aquele, né, do tipo do enquadramento do muito negativo ou do muito positivo, do 100%, do 0 ao 100, né? Do 0 ao 100. 0 sendo o muito negativo e o 100 sendo 100% sendo o total positivo, total negativo, total positivo. O pensamento perfeccionista também pode surgir nesse momento da gestação de algo. Então, o que acontece? O perfeccionismo como sabotagem nesse momento faz com que você nunca dê à luz. Então, eu faço aquele trabalho de gestação, eu deixo as ideias se acoplarem, eu pesquiso mais, eu planejo, eu faço um teste aqui, outro ali, mas como o perfeccionismo vem para mim com uma voz sabotadora, ou ele é recebido de fora com não está bom o suficiente, você nunca chega e diz, ok, nasceu, ok, isso aqui pode ser manifestado, pode fazer parte da minha vida. Então vamos voltar lá no começo da live, né? Coisas que a gente potencialmente cria, né? Relacionamentos. Então o relacionamento nunca tá bom o suficiente, eu tô sempre... Não tô dizendo que o relacionamento é para ser igual a vida toda, não é isso, tá, gente? Mas eu não consigo me comprometer a assumir uma relação, porque, né, enfim, me permitir viver um amor com alguém, porque, não, esse aqui não tá bom o suficiente, esse aqui não se enquadra nesses 20 requisitos e etc. Eu fico ali no perfeccionismo, buscando o perfeito. Ou às vezes até pior, eu até entro em relacionamentos
mas eu tô dentro de um relacionamento com aquela pessoa e almejando o perfeito que ela nunca vai poder ser, nem eu nunca vou poder ser, ou então eu faço isso comigo, eu fico dentro de uma relação tentando ser perfeita e eu nunca vou conseguir ser perfeita, eu estrago a criação ali, né, por causa desse perfeccionismo. Ou eu fico ali dentro almejando alguém de fora, alguém que ainda não chegou, que é uma ilusão de príncipe encantado, princesa encantada, algo assim, tá? Então, perfeccionismo também é um jeito de ser voz sabotadora. O perfeccionismo na questão do trabalho, eu tenho algo que eu produzo no meu trabalho e eu nunca estou satisfeita, eu não consigo ficar satisfeita com o resultado do que eu faço, eu não consigo entregar, eu procrastino a entrega das coisas que eu tenho que fazer porque eu não consigo ficar satisfeita com aquilo que eu fiz até agora e eu quero mais um detalhe, eu quero mais uma melhoria, eu perco prazos por causa disso, por causa do perfeccionismo. O perfeccionismo é um grande sabotador que a gente tem, tá? Isso então no âmbito profissional, né? Pode ser no meu trabalho, pode ser em coisas que eu vou fazer na minha casa, né? Projetos de casa, projetos de viagens, projetos de hobbies. Eu tenho um hobby que, em teoria, seria para eu me divertir, certo? O hobby é um lazer, o hobby é uma coisa que é uma atividade paralela, não é algo que eu tenho que prestar contas para alguém, né? E eu sou perfeccionista com o meu hobby e aí eu não me divirto nem um pouco. Perco totalmente o propósito de estar fazendo aquilo por causa desse sabotador que é o perfeccionismo. Então, gente, observa. O perfeccionismo, a voz sabotadora do generalismo, né? É mais ali na concepção e na gestação, né? Tô ou concebendo uma ideia ou já gestando ela em mim, né? Angariando mais informações e planejando, etc. E a sabotagem interna, como voz minha para mim mesmo, ou externa de alguém que chega para mim e me fala a respeito daquela minha iniciativa, ataca ali, naquele potencial de fertilidade. Já a voz sabotadora do perfeccionismo é assim: você já passou da concepção, já tá na gestação há um tempo. Você tá na gestação e fica, e não sai mais da gestação. Por quê? Porque não é bom o suficiente para nascer ou para se desprender de você. Quando a gente... é muito boa essa metáfora, eu gosto muito. Eu lembro que acho que a Elizabeth Gilbert coloca isso no livro A Grande Magia. A Grande Magia, ela fala sobre essa coisa do... Beleza, eu tive a minha gestação da minha ideia, eu, né, construí ali. Ele é um desprendimento da minha ideia de mim mesma. Ela é quando ela se desprende de mim, é quando o filho nasce, ele se desprende do corpo da mãe, ao menos, né? Tem um corte ali do cordão umbilical, tem essa separação que antes era muito, muito intrínseca, estava em mim, e agora não está mais. Eu ainda tenho relação com aquilo, mas não faz mais parte do meu corpo. A ideia manifestada, ela é assim também. Então, assim, a partir desse momento, sai totalmente do nosso controle o que vai acontecer com aquilo, certo? E esse medo de o que vai acontecer com o meu filhinho, né? O hobby que eu manifestar, a viagem que eu fizer, de não sair, né, daquele jeitinho que eu idealizei, de não ser... No caso de crianças, a gente quer que sejam felizes, né? Que não sofram, enfim, que sejam amadas e tal. Mas no caso das nossas vivências que a gente está criando, de ela não sair conforme a gente planejou, de ela não trazer o resultado que a gente esperava ou que a gente idealizou, de acontecer algo de ruim com aquilo ou por causa daquilo. Esse é o medo que faz a gente não deixar aquilo nascer, ficar nessa gestação eterna. E essa gestação eterna do perfeccionismo, ela adoece. Assim como uma gestação que não chega a seu momento de nascimento, né, biologicamente falando, também adoece a mãe e adoece o filho, certo? O filho ou a filha. Adoece o bebê. Ficam os dois adoecidos, a criadora e a criatura. Para as nossas ideias, para os nossos projetos, a mesma coisa. Quando o perfeccionismo ataca e a gente não deixa nascer aquela
idealização que fizemos, aquela concepção que tivemos lá atrás, porque achamos que não está bom o suficiente, nós adoecemos e a nossa criação, a nossa criaturinha ali também adoece. Talvez ela nunca nasça, talvez ela nunca tenha oportunidade de se manifestar no mundo. Então, dicas então que eu queria trazer para vocês hoje: fazer a análise de riscos, identificar a voz, né? Saber separar o que é voz interna do que é voz externa. Muitas vezes a gente ouviu tanta voz externa desse tipo que a gente introjetou aquilo, né? Tem agora essa voz aqui, mas tenta ouvir. Quando tu ouvir essa voz internamente, pensa assim: essa voz é parecida com a de quem? É da minha mãe? É do meu pai? É da minha professora do 4º ano? De quem é essa voz que fala essa coisa ruim a meu respeito? Porque às vezes ela não é sua. E ela só tá com a tua configuração, tá? E às vezes ela é sua mesma. Fazer essa separação. Depois, também fazer essa separação da voz sabotadora externa atual. Porque tem essas que vieram do passado, mas tem as atuais. Tem a galera que não apoia a nossa vida criativa. Tem a galera que não consegue lidar com a sua vida criativa e por conta disso acaba não apoiando a tua também. Não sabe o que dizer. Às vezes não é por maldade, é porque não sabe nem como reagir. Tem esse pensamento bem, né, negativista. Tudo meu Deus, pode ser uma tragédia. E vai acontecer alguma coisa ruim. Então, aprender a detectar isso. Isso acontece quando temos um potencial criativo, algo novo, uma ideia, um projeto, uma troca, uma mudança, uma transição, o que seja, uma iniciativa está correndo esse risco de sofrer sabotagem interna ou externa. Beleza? Segunda dica que eu dei para vocês pega o conteúdo que a sabotagem toda tá trazendo e faz a análise real do risco que realmente aquela coisa tá correndo, aquela tua ideia, aquela tua criação tá correndo qual risco real. Analisa a probabilidade, analisa o impacto, coloca um percentual, faz uma escala de medidas, alta, média, baixa, muito alta, muito baixa, usa uma escala, usa essa técnica para avaliar a probabilidade e o impacto, traz realismo para a voz que você está ouvindo. Beleza? Terceira dica. Presta atenção quando tiver generalização nessa conversinha. Tem um sempre, um nunca, o todo, o nada, o ninguém. Esse tipo de palavra assassina de 0 ou 100% normalmente traz consigo sabotagem. Tenta detectar ali, de novo, pegamos o conteúdo, tiramos a palavra assassina, pegamos só o conteúdo e vamos analisar o quanto disso é real, o quanto disso é verdade, o quanto disso é provável e o quanto disso é balela de, falta de autoconfiança ou falta de confiança externa, ok? E a quarta dica é o perfeccionismo. Uma vez que a gente, se permitiu conceber e estar gestando uma ideia, permitir que ela nasça, ainda que eu considere que ela tenha imperfeições. A gente sempre pode fazer uma nova versão depois, a gente sempre pode implantar uma melhoria numa ideia que já está manifestada. Então eu não preciso ser uma ótima pianista para fazer a minha primeira apresentação de piano. Eu posso pegar uma partitura mais simples e me apresentar com ela e correr o risco de errar. Para diminuir a probabilidade de errar, eu vou treinar bastante. Mas eu vou estar diminuindo 100%? Não, pode acontecer de na hora eu errar. Tá, qual é o impacto de eu errar caso eu erre na minha apresentação lá de piano, que é o meu hobby? Qual é o impacto disso na minha vida? Qual é o impacto na vida das outras pessoas que vão estar assistindo? Avalia, dou conta do impacto? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer aqui? Então, deixa nascer, independentemente do grau, da questão do tá no perfeito, porque não estará no perfeito. Se eu não deixo nascer, vai me adoecer e vai adoecer a própria criatura que queria nascer e não pôde.
Ok, pessoal. Vi que entrou um monte de... Essas lives aqui de terça são assim. Entra um monte de gente, sai um monte de gente. Essa é a dicas de hoje. Dicas contra sabotagem e autossabotagem. Na semana que vem eu não sei se vai vir... Eu vou vir com a minha convidada psiquiatra para falar de personalidades difíceis. Ou se a gente vem com mais dicas práticas respondendo as perguntas que vocês colocaram aqui nas caixinhas. Olha, gente, o intuito desse encontro aqui é ser rápido e te trazer coisas, sabe, técnicas efetivas, eficazes que você pode usar na sua vida. Ouve o que eu te falei hoje e tenta detectar. Detectou uma sabotagem interna, tenta aplicar essa técnica. Depois me conta se funcionou. Depois me conta se pelo menos te trouxe alívio, se te tirou da estagnação ou da ansiedade que às vezes a gente fica por causa disso. Tá bem? Gente, beijos, boa noite. Na terça que vem a gente vem com mais live. Eu vou tentar gravar esse aqui, vamos ver se vai funcionar. E podem continuar mandando aí as dicas que vocês estão querendo e eu vou em busca do que eu... Se eu não tiver conhecimento, eu vou trazer alguém que eu... algum especialista nas áreas para conversar com vocês. Tá bem? Beijo, gente. Boa noite.